Olá, tudo bem? O meu nome é Mauro César, eu sou psicólogo clínico e hoje nós vamos falar de um tema palpitante e forte, que é o suicídio. Quem já não ouviu falar, ou até mesmo quem não teve um familiar que passou, que cometeu suicídio, ou que pelo menos teve a tal da ideação suicida, ou você mesmo já teve pensamentos e lutou contra, ou está lutando contra o pensamento e a vontade do suicídio. O nome da nossa série intitula-se Suicídios Exemplares. Esse título para a nossa série, para a nossa conversa, eu me utilizei do título de um livro que se chama Suicídios Exemplares e foi escrito por um escritor espanhol chamado Enrique Vila-Matas. É um escritor pouco conhecido na mídia, mas aclamado pela crítica da literatura. E é um livro forte, de fato, e fala sobre o suicídio nas suas subjetividades. E suicídios que foram a termo, os quais as pessoas cometeram o suicídio, alguns que não chegaram à ideação e as formas mais extravagantes, simples, curiosas e até sombrias com que o suicídio se deu nas histórias desse livro. Portanto, um referencial, uma referência mesmo na literatura sobre o suicídio é esse livro do escritor Enrique Vila-Matas, Suicídios Exemplares. E abrindo a nossa conversa, eu diria que o suicídio, tamanha sua complexidade, nos leva a repensar a forma com que, primeiramente, tentamos ajudar as pessoas que estão com a vontade ou a ideação suicida. Pensando na complexidade do suicídio e do quanto ele está em voga, e como se sabe sobre tentativas e suicídios consumados, nós pensamos naqueles conselhos que temos na ponta da língua quando um amigo, um conhecido ou um familiar apresenta a queixa da vontade pelo suicídio, da ideação ou das tentativas que ele já fez. Automaticamente, palavras como "tira isso da cabeça", "a vida é bela", "você tem tempo para viver", "olha o mundo lá fora", "o sol está brilhando". Nós logo damos esse tipo de conselho sem perceber que isso é mais uma agressão àquele que está acalentando o desejo de suicídio por um sofrimento, por uma desistência da vida. Ora, pois, se ele já está na tentativa ou fomentando a ideia dia após dia, esses temas logicamente já se passaram pela cabeça do candidato ao suicídio. Ele já pensou isso várias vezes. Então, a primeira postura é não agredir ele com palavras tão simplórias. Pois, como já dissemos, ele já as meditou. Antes de tudo, deveríamos estabelecer uma escuta. Mas falando nisso, nós deixamos o nosso tema um pouco mais amplo, falando um pouco da história do suicídio. Obviamente que ele está nas páginas da literatura mais antiga até a mais moderna. Lá, na leitura da Bíblia, do Novo Testamento, nós já temos a ideia do suicídio, a notícia do suicídio, através do apóstolo Judas Iscariotes, o qual, por um complexo de culpa, teria optado, então, pelo suicídio. E assim, durante a história, vários suicídios, com glamour, com luxo, ou de forma inesperada ou clandestina, foram acontecendo na história. A lista de nomes do teatro, do cinema e das bandas de rock são as centenas que optaram por sair da vida através do suicídio. Bom, dito isso, as formas em que se deram os suicídios na história e no mundo são diversas, como todos sabem. Afogamento, enforgamento, envenenamento ou arma de fogo, enfim.
As formas até interessam pouco, tendo em vista qual que é a matéria-prima psíquica existencial que continua levando os indivíduos a optarem pelo suicídio. Dentro da obra em que citamos, que é Suicídios Exemplares, pelo escritor Henrique Villa-Matas, fica evidente dois tipos de suicídio. Aquele que vem através de um sofrimento depressivo, de crises de ansiedade, de síndromes de pânico, ou então por causa de catástrofes na vida familiar, endividamento, a quebra de um negócio, o rompimento de uma relação, e aqueles suicídios que são fomentados por grandes crises existenciais, o qual não achamos subsídios lógicos que nos leve a pensar do porquê o indivíduo optou então pelo suicídio, o que são suicídios muito mais complexos. E é sobre esse tipo de suicídio que nós vamos nos ater ao longo desta nossa série. Para termos uma ideia, dentro desse livro é descrito uma espécie de uma sociedade de suicidas, aonde que combinados iam suicidando-se quando não aguentavam mais o peso da vida ao longo da sua existência, em uma data marcada, em um dia marcado, até com uma despedida. E o curioso, vamos encontrar nesses indivíduos a ausência de uma queixa depressiva propriamente dita, a não ser a não suportação mais da existência e dos dias, o que faz dessa abordagem, desse olhar, um desafio para os profissionais da saúde e para aqueles que estão vivendo as voltas com a ideação suicida. Dito essas configurações, então, do suicídio, e especialmente suicídios que advêm por grandes crises existenciais, é que eu convido. Venha comigo. Nessa série Suicídios Exemplares, nós destacaremos alguns suicídios da história e algumas formas de olhar para esse drama, para esse sofrimento psíquico e então, com profundidade, com calma, com olhar crítico, encontrarmos soluções e compreendermos esse fenômeno histórico que é o suicídio nos nossos dias. Portanto, se você que está assistindo, ou tem um familiar, ou conhece alguém que está passando por esse momento da vontade, da ideação suicida, venha comigo nessa websérie dos Suicídios Exemplares. Vamos tentar compreender esse fenômeno histórico tão subjetivo e tão desafiador e encontrarmos ferramentas científicas, pensadas, compreendidas e amplas frente a esse desafio contemporâneo.